Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa aula aqui, onde eu vou mostrar para vocês como provar tautologias com o método tabulo-semântico. E a gente vai ver que uma vantagem que esse método tem, natural, é que, diferente da tabela verdade, que é o método que a gente conhece até o momento, a complexidade de resolver, de fazer uma prova de uma tautologia com esse método tabulo-semântico, não cresce seguindo uma lei de potência, como acontece com a tabela verdade, né? Eu mostrei para vocês que a quantidade de linhas de uma tabela verdade, ela pode ser calculada, né, como 2 elevado a n, onde n é a quantidade de variáveis, né, que você tem na tua forma, que você tem na forma. Se você tem aí naturalmente mais do que 5 variáveis, né, você começa a ter um problema. Por exemplo, 5 variáveis você já tem 32 linhas na tabela verdade, 6 vão ser 64. Então é um problema que, na medida que a quantidade de variáveis cresce, você vai ter muito mais dificuldade de resolver. O método tabulo-semântico, o crescimento ele é linear. Se você tem uma fórmula com mais variáveis, você não tem necessariamente um problema maior. Então, como é que funciona o método tabulo-semântico? Ele é um método que parte de a gente assumir um absurdo no início da questão, que uma tautologia é uma forma que ela é verdade sobre quaisquer condições das suas variáveis, né? As variáveis elas podem assumir quaisquer valores lógicos, e o seu resultado ele é sempre verdade, seria um absurdo dizer que essa fórmula é falsa. E é isso que a gente vai fazer nesse método. Então a gente assume um absurdo inicialmente, diz que a fórmula é falsa, nós vamos derivar essa fórmula em várias subfórmulas e sempre associando um valor verdade a essas fórmulas que a gente está derivando. A gente vai ver aqui, eu vou mostrar para vocês que nós temos dois tipos de regras, são as regras alfa e regras beta. No processo aqui de resolução do método, aplicando o método tabulo-semântico, vocês vão ver que a gente vai construir uma árvore. E as regras alfa vão prolongar os ramos dessa árvore. Enquanto as regras beta elas vão fazer bifurcações desses ramos. Então, ao aplicar essas regras, naturalmente a gente vai encontrar contradições nos ramos. Se a gente conseguir encontrar contradições em todos os ramos, a gente provou que se trata de fato, a forma que a gente está tentando provar, se trata de uma tautologia. Mas antes de eu mostrar um exemplo para vocês, vamos primeiro entender essas regras. Tá? Vocês vão ver que elas são super simples, elas são basicamente extraídas da tabela verdade, que a gente já conhece. Então vamos às regras. Eu vou mostrar para vocês que são 10 regras, 2 por conectivo. Então, se não P é verdade, P é falso. Antes de eu continuar com as regras, isso aqui é uma anotação que a gente vai assumir, tá? Isso aqui é uma barra de dedução, o que está aqui acima é uma premissa e o que está abaixo é uma conclusão. Então, se não P é verdade, eu tenho que P é falso. De forma similar, se não P é falso, eu posso deduzir que P é verdade. Se P e Q é verdade, você pode deduzir que P é verdade e Q é verdade. Quem está dizendo isso para a gente é a tabela verdade. Observem. Se P e Q é verdade, é porque, separados, o P tem que ser verdade e o Q também tem que ser verdade. A outra regra que a gente tem para o conectivo AND é P e Q, agora, quando ele for falso. Quando ele for falso, pessoal, aí eu já não tenho uma regra de prolongamento, né? Como essas três que a gente colocou anteriormente. São regras alfa de prolongamento. A gente vai ter uma regra beta de bifurcação. Por quê? Porque para isso aqui acontecer, se isso aqui acontece, pode deduzir que ou o P é falso ou o Q é falso. Novamente, quem está dizendo isso para a gente é a tabela verdade. Observe a tabela verdade do AND. Eu tenho 3 situações aqui em que ela é falsa. E para que isso aconteça, ou o P tem que ser, ou o Q tem que ser falso, ou o P tem que ser verdade, que é o que a gente está assumindo aqui nessa regra beta de bifurcação. Outro conectivo que a gente tem aqui é o conectivo OU. Se P ou Q for verdade, eu posso deduzir com certeza que ou o P é verdade ou o Q é verdade. É mais uma regra beta de bifurcação. Que a tabela verdade, ela deduzida também, como todas as outras da tabela verdade. A gente está vendo aqui que para a tabela do P ou Q, temos 3 possibilidades em que ela é verdade. Para que isso aconteça, observem que ou o P foi verdade ou o Q foi verdade. Nos 3 casos em que ela aconteceu, isso ocorreu. Então, por isso que ela é uma regra de bifurcação, a gente descobre que ou o P é verdade ou o Q é verdade. Outra regra que a gente vai ter agora é P ou Q falso.
Isso aqui, pessoal, P ou Q falso, a gente pode deduzir com certeza que o P é falso e o Q é falso. Olhem a tabela verdade aqui novamente. Tabela verdade, P ou Q. Para que ela seja falsa, só tem um caso em que ela é falsa. E que para que isso aconteça, o P obrigatoriamente precisa ser falso e o Q obrigatoriamente precisa ser falso. Outro conectivo que a gente tem é o implica verdade. Antes da gente fazer aqui o implica verdade, vamos fazer aqui o implica falso, porque ele é mais fácil de absorver. P implica Q falso. O que é que a gente pode deduzir? Observem a tabela verdade do implica. Eu só tenho uma situação em que ela é falsa, né? Que P implica Q é falso. E a gente pode deduzir que o P é verdade e o Q é falso. Como a gente está deduzindo aqui um AND, né? Que o P tem que ser verdade e o Q tem que ser falso, essa é uma regra de prolongamento. O P é verdade e o Q é falso. Já aqui no P implica Q é verdade, eu tenho três circunstâncias, né? Eu tenho três situações, aqui, aqui e aqui. Observem que para isso acontecer, ou o P foi falso, ou o Q foi verdade. Então essa é mais uma regra de bifurcação. Você pode observar aqui que quando é verdade, o P implica que é verdade, ou o P foi falso, ou o Q foi verdade. As três situações foram cobertas, tá? Então por isso que essa regra ela é dessa maneira. E para finalizar, eu tenho um conectivo duplo implica. P duplo implica Q, verdade. P duplo implica Q, verdade. Eu com certeza posso deduzir que o P é verdade e o Q é verdade, ou o P é falso e o Q é falso. Novamente, vamos aqui para a tabela verdade. Observe, em que circunstâncias P duplo implica Q é verdade? É sempre se as duas letras são verdade ou se as duas letras são falsas. Né? As duas letras que a gente está trabalhando, no caso P e Q. A letra P e a letra Q. Então, por isso que a gente pode deduzir essa bifurcação aqui, né? Mais uma regra beta. Ou o P é verdade e o Q é verdade, ou o P é falso e o Q é falso. De forma similar, se P duplo implica Q é falso, eu também tenho uma regra beta de bifurcação que eu posso deduzir que ou o P é verdade e o Q é falso, ou o P é falso e o Q é verdade. Novamente, a tabela verdade está dizendo isso para a gente. Veja as circunstâncias em que P duplo implica Q é falso. Sempre ou o P é verdade e o Q é verdade, ou o P é falso e o Q é verdade. Então essas são as regras que a gente vai utilizar, as 10 regras. Explicadas as regras, então vamos fazer um exercício. Prove se a fórmula abaixo é uma tautologia. Prova de tautologia, com o método tablosemântico, a gente precisa assumir um absurdo no início. Né? Se está pedindo para provar uma tautologia, um absurdo é dizer, né, que uma tautologia ela é falsa. Então a gente assume falso no início. E vamos aplicar as regras. Como é que a gente deve aplicar essas regras? A gente primeiro precisa identificar o conectivo de menor prioridade. Né? Eu mostrei para vocês já que em termos de prioridades, né, a maior prioridade é parêntese, depois é o não. E aí a gente tem AND, ou, implica e duplo implica. Nesse caso aqui, observem que eu tenho os parênteses, eu tenho um AND, então esses parênteses são a maior prioridade, o AND que vai juntar essas duas formas, e o implica sobra como a última prioridade que a gente tem. A gente vai sempre aplicar a regra nesse conectivo de menor prioridade. No caso aqui, como é o implica, a gente vai olhar aqui, implica falso. Está aqui a regra, implica falso. O que é que a gente pode deduzir? A gente pode dizer, se P implica Q é falso, a gente pode deduzir que P é verdade e Q é verdade. Então, nesse caso, a gente pode assumir. Então, nesse caso, a gente pode deduzir que essa primeira parte da fórmula ela é verdade e a segunda parte da fórmula ela é falsa. Então, vamos colocar aqui. Vamos enumerando os itens para ficar fácil da gente acompanhar o que a gente está fazendo. Então, a gente deduz que P implica Q e Q implica R. Isso aqui é verdade. E 2, a gente deduz que P implica R é falso. Toda fórmula que a gente derivar, a gente vai fazer um check.
Vai dar um ok nela para a gente não derivar mais, certo? Então eu tenho duas fórmulas aqui que ainda podem ser derivadas. Uma dica importante no método tabuleiro semântico é sempre comece, quando você tiver a opção, quando é o caso aqui, que eu tenho duas fórmulas, sempre comece, sempre dê preferência à fórmula de prolongamento. Eu vou mostrar para vocês que as fórmulas de bifurcação, elas aumentam a complexidade do tabuleiro. Então, não necessariamente está errado se você usar primeiro, se você primeiro derivar uma fórmula de bifurcação, mas eu vou mostrar para você que o tabuleiro fica mais simples quando você prioriza as regras de prolongamento. No caso aqui, quais são as duas regras que a gente tem? O conectivo de menor prioridade aqui é o end verdade. Perceba que end verdade é uma regra de prolongamento. Regras de bifurcação, né? São essas regras que tem essas perninhas aqui. Então, no caso aqui, é uma regra de prolongamento. Seria uma boa opção, mas vamos checar a outra também, se ela é também de prolongamento. P implica R, falso. O conectivo de menor prioridade é o implica, eu só tenho ele, né? E implica falso, a gente vai verificar aqui. Também é uma regra de prolongamento. Então, nesse caso aqui, tanto faz. Eu vou escolher aqui a primeira por ser o item 1, porque ele está vindo na frente, mas não vai fazer diferença para a questão. Então, aqui eu posso deduzir dessa regra que P implica Q é verdade. É verdade. Q implica R também é verdade. E eu vou dar um check, porque esse item eu já resolvi. Eu tenho agora três opções para derivar. Essa daqui a gente já viu que é um prolongamento, que o conectivo de menor prioridade é um falso, né? Implica falso, é uma regra de prolongamento. Mas observem esses dois casos aqui. Eu tenho um implica verdade, que vai fazer uma bifurcação, e eu tenho outro implica verdade, que também, obviamente, vai fazer uma bifurcação. Nesse caso, o ideal é que a gente dê prioridade aqui ao item 2, que é o que a gente vai fazer. Eu vou fazer primeiro o item 2, que é mais uma regra de prolongamento. Então, item 2, nós temos aqui, a gente pode deduzir P implica R falso, a gente pode deduzir pela regra do implica falso. 5. P é verdade. 5. P é verdade. E 6. R é falso. Nós vamos checar esse item porque a gente já resolveu. E sempre que a gente chegar numa fórmula atômica, a gente também vai dar o check, tá? A gente vai checar. Aqui, como eu tenho duas fórmulas atômicas, a gente pode parar por aqui. Mas observe que eu ainda tenho duas... O meu ramo está aberto, eu não encontrei nenhuma contradição. Uma contradição é se eu achar uma fórmula atômica, no caso eu só tenho duas aqui até agora, P e o R. Se eu achasse um P verdade e também um Q... se eu achasse um P verdade e também um P falso, em algum momento aqui da minha questão, eu poderia parar porque esse seria o único ramo que estaria aberto, ele seria fechado, eu encontraria a contradição, né? Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma contradição até o momento. No caso, as duas variáveis que eu encontrei, elas só têm um valor. O P só assumiu verdade até agora e o R só assumiu falso. Então vamos dar sequência. Eu tenho duas regras para derivar e são duas regras de bifurcação que eu já mostrei para vocês. Então a gente evitou até onde dava, não tem mais como, vamos continuar. Vamos fazer a bifurcação agora. Vou fazer inicialmente a 3 aqui, tá? O que é que a gente pode deduzir do item 3? A regra do implica verdade, a gente vai fazer essa dedução aqui. Sempre que a gente for fazer uma bifurcação, é uma boa prática que a gente coloque um número embaixo do ramo onde a gente está fazendo a bifurcação. Como é o item 3 que eu estou derivando, eu vou colocar um 3 aqui embaixo e colocar a bifurcação, que é natural que a fórmula me diz, o que é que vai sair, né? Eu posso deduzir de P implica Q verdade, eu posso deduzir que ou o P é falso ou o Q é verdade. Vou dar o check porque eu já resolvi esse item, tá? Achei fórmula atômica. Então o que é que a gente faz? A gente sobe no ramo e procura inconsistências. P falso, subindo aqui na minha árvore. Eu encontrei algum P verdade? Encontrei, bem aqui. Então eu achei a minha primeira contradição. P assume verdade e falso ao mesmo tempo. Na lógica, não é? Numa lógica clássica, isso não é possível. Então, esse ramo está fechado. Em ramo fechado não nasce mais nada. Eu não preciso mais aplicar nenhuma regra aqui.
Mas eu ainda tenho uma fórmula que eu posso derivar. E eu tenho um ramo aberto. Porque observe, eu achei que é verdade aqui. Mas subindo, eu não acho nenhum que é falso. Então a gente precisa agora derivar a próxima fórmula. Eu vou dar o check nela, porque eu vou derivar lá agora. E eu vou botar o 4 aqui embaixo, que é o ramo que está aberto. 4. O que é que a gente pode deduzir aqui? Implica verdade. Essa regra aqui. A gente pode deduzir que o Q é falso ou o R é verdade. R verdade, subiu, R falso. Inconsistência. Achei uma contradição. Q falso, subiu, tem um Q verdade bem aqui. Então eu achei outra inconsistência. Todos os meus ramos estão fechados. Eu achei contradições em todos os ramos. Logo, eu posso afirmar que esta fórmula é uma tautologia. Esse é o método tablô semântico, né, para provar tautologias. Né? Na próxima aula eu vou demonstrar como provar contradições.